junto com a Laís, na primeira participação dela a gente dividiu a liderança. Final de semana movimentado no futebol. Vamos começar falando um pouquinho do futebol mato-grossense. Na sexta-feira o Luverdense venceu jogando em casa com gol do Muralha, volante, primeiro gol da carreira do Muralha, garoto que começou no Flamengo. Um peluzaço, né? Pois é, falha do goleiro, chute do meio da rua. E assistindo esse jogo, fazia muito tempo que eu não vi um juiz tão ruim até. Um juizinho ruim, não teve um lance capital no jogo pra ter um erro do árbitro, mas ele errou o tempo inteiro. Invertia a falta que era pra um lado ele dava pro outro, falta que era clara ele não dava, lance que não era nada ele dava falta. Então o árbitro do jogo do Luverdense muito ruim. Mas o importante foi a vitória do Luverdense. A torcida compareceu num número um pouquinho maior, não chegou a lotar o estádio, mas apareceu num número um pouquinho maior. E o impressionante foi o tamanho da torcida do Paysandu no Passo das Emas, muito grande a torcida do Paysandu. O torcedor lá do Paysandu é apaixonado, acompanha o seu time. A vitória fez o Luverdense distanciar um pouquinho da zona de rebaixamento, conseguiu abrir 3 pontos ali, dar uma respiradinha. Tava 1 ponto da zona, abriu mais 2 pontos da zona de rebaixamento. No sábado o Operário pegou o Comercial de Mato Grosso do Sul aqui na Arena Pantanal, fez seu dever de casa, venceu por 2-0, 2 gols do estreante, só me fugiu o nome dele aqui. Não, o Cabixinha do Cuiabá, o Júlio Alves, era o atacante estreante, ele fez os 2 gols do Operário. Ótima atuação do atacante Júlio Alves. O Operário conseguiu deixar a lanterna pro Comercial, o Operário tinha 1 ponto, ficou com 4 pontos, o Comercial continua com 1, e o Operário consegue dar ali uma aproximada da zona de classificação. O campeonato não é tão disputado, são poucos times no grupo. O Rio Branco, que é o segundo colocado, 2 classificam por grupo. O Rio Branco é o segundo colocado, tem 7 pontos, o Operário tem 4. Então o Operário mantém ali suas chances de classificação e não é tão distante, o time se acertando. E ainda tem um confronto direto com o Rio Branco, né? Onde? Lá ou aqui? O Operário já jogou com o Rio Branco. Mas jogou as 2 vezes? Não, ainda tem a volta. Tem a volta e a volta é aqui. A volta é jogando em Cuiabá. Então eu acho que o Operário tem grandes chances de classificação, é só focar, trabalhar direitinho que chances tem. Agora o resultado que foi ruim ontem foi o resultado do Cuiabá. O Cuiabá foi goleado jogando fora de casa, pegou confiança, perdeu de 4-1 e continua ali patinando no campeonato, ainda tá longe um pouquinho da zona de rebaixamento, tá a 6 pontos da zona de rebaixamento, mas também tá a 5 pontos da zona de rebaixamento, está a 6 da zona de classificação. O problema é que o Cuiabá desperdiça muito ponto besta. Ontem até que é uma derrota normal, ser goleado não é normal, mas a derrota fora de casa é normal. Agora o Cuiabá tem 7 finais pela frente aí para tentar essa classificação. E o problema é que o Cuiabá não está jogando de forma a dar confiança para sua torcida. Exatamente. O Cuiabá faz um péssimo campeonato, pior do que o time do estadual. Pois é, o time do estadual era um time sólido, né? Agora o Cuiabá desperdiça muito ponto em casa, empata em casa no jogo besta, como foi contra o Vila Nova, perde pontos em casa, então isso vai complicando a classificação do Cuiabá. Na Série B, a gente falou do Luverdense, a gente tinha conversado aqui sobre o Botafogo nas últimas rodadas. O Botafogo caiu para 4º lugar. A minha previsão vai se confirmar. Vai se confirmando. E na minha previsão, o Luverdense cai. E o Botafogo não sobe. Se bem que não sei mais se o Luverdense cai, porque é tão ruim a Série B, né? E o Botafogo não sobe. E essa ruindade da Série B que fez o Botafogo ser líder por tanto tempo. Que o Botafogo tentou sair dessa liderança por muito tempo, os outros times não deixavam o Botafogo sair. Agora, com uma derrota, perdeu pro Santa Cruz no sábado, com essa derrota caiu para 4º lugar. O Botafogo tá ali próximo de uma vitória, pode levá-lo de volta à primeira colocação. Se tivesse vencido o Santa Cruz, ele seria líder isolado. Seria líder isolado. Os líderes são 3 com 31 e o Botafogo exatamente, está muito embolado o campeonato da Série B ali. E vamos para a Série A. O que você acha da atmosfera que o presidente do Inter criou pro Clássico, Antena? Acho que foi o maior tiro no pé dos últimos tempos do futebol brasileiro. Eu acho que o resultado do Clássico é o resultado do trabalho do Aguirre. Não, sim, pode até ser o resultado do trabalho do Aguirre, mas um time cansado, um time que não corre. Mas o que foi que não suporta o vigor físico do Grêmio de Porto Alegre. O Grêmio hoje está no estágio muito acima do Grêmio. Eu acho que o futebol mostrado pelo Inter mostrou que o presidente estava certo em demitir o treinador. Mas o que eu coloco como pataquada do presidente foi ele ter falado que ele queria criar uma atmosfera pro Inter ir melhor no jogo. Isso aí foi um tiro na água. Ele criou uma atmosfera horrorosa pro Inter nesse jogo. E eu não sei se os jogadores estavam tão descontentes com a Aguirre. O Juan deu declarações a favor do Aguirre, então eu não sei como foi isso no vestiário do Inter também, né? O time do Inter não corre, então não treina. Então o time que não treina deve achar o treinador maravilhoso. O jogador não vai muito treinar também, porque os caras não gostam de ralar, né? Pois é. Tem que melhorar, não só o treinador, não sei se mudou a comissão inteira do Inter, mas tem que mudar o preparador físico do Inter também, né?
O Inter é um time morto no segundo tempo. Deve ter mudado, porque é a comissão técnica que veio com a Aguirre que saiu. Exatamente. O time do Internacional precisa se reoxigenar. Agora a chance do Inter é Copa do Brasil. Copa do Brasil. Fora isso, se melhorar muito na Copa do Brasil, né? Se não melhorar na Copa do Brasil, não passa das quartas. O confronto do Inter nas oitavas é contra o Ituano, o Inter deve passar, mas nas quartas começa a complicar já. Agora falando do clássico de São Paulo, Antero, clássico movimentado, bom clássico, fazia tempo que a gente não via um clássico tão movimentado no futebol brasileiro. Teve de tudo no Morumbi, Antero, teve futebol, teve vôlei, teve bola na trave, teve Corinthians no contra-ataque, mas vamos ver uma declaração do Luiz Fabiano sobre o jogo pra gente poder comentar depois aqui. O que está escrito hoje é que 6 de dezembro tudo se acabou. É a história, o sonho. E faz parte do futebol. Acho que tem pessoas que têm algumas ideias, né, de renovação. Eu estou bem tranquilo. Sei que minha vida continua, o São Paulo continua. O carinho, a história, as marcas, os gols vão estar aí para sempre. Ainda dá para coroar esse final com título, Luiz? Complicado, tem a Copa do Brasil que serve de alento, né? Porque o brasileiro está distante, a gente sabe que é complicado, mas a gente precisa ir com tudo na Copa do Brasil, é uma opção, né? É um campeonato que dá para ser campeão. Se tiver a oportunidade de estar brigando lá na frente pelo brasileiro, a gente vai brigar, mas sabendo que hoje está muito complicado, estamos muito distantes. O Luiz Fabiano, que por sinal fez um partidaço ontem, né? Melhor partida do Luiz Fabiano no ano ontem, o Luiz Fabiano foi um atacante dos velhos tempos. Eu acompanho bastante futebol, nunca tinha visto o Luiz Fabiano ficar 2 meses e meio sem marcar um gol. Ele pode até estar em má fase, mas o gol ele marca. O Luiz Fabiano, muito difícil o Luiz Fabiano ficar 3 jogos sem marcar gol. Ele estava 2 meses e meio sem marcar gol. Ontem o Luiz Fabiano fez uma partidaça, meteu 2 bolas na trave, fez o gol, incomodou demais a zaga do Corinthians. Foi o Luiz Fabiano polêmico sempre, discutiu com o Gil, discutiu com o Felipe, teve encarada, teve tudo. Então é o Luiz Fabiano que o São Paulo não é acostumado a ver, e ele reclama aí da falta de interesse da diretoria do São Paulo em renovar com ele. A diretoria do São Paulo, principalmente o presidente Aidar, já deixou claro que ele não pretende renovar com o Luiz Fabiano. Tanto que o Luiz Fabiano forçou uma saída agora 2 semanas atrás, exatamente por esse motivo. Mas ontem o treinador de São Paulo, o Juan Carlos Osório, falou que se depender dele, o Luiz Fabiano fica pro ano que vem, e se continuar jogando bem, é provável que fique também. A diretoria não vai peitar a torcida do São Paulo. Falando um pouquinho do jogo ontem, o jogo foi um jogo bom. O São Paulo começou apostando suas fichas no ataque, como tem sido com o Osório. É até interessante ver que o São Paulo ganhou 3 partidas seguidas. Ganhou do Curitiba, ganhou do Vasco, ganhou do Cruzeiro. Nenhuma dessas partidas animou o torcedor são paulino. Foram vitórias que tinham que acontecer, porque era contra times mais fracos e jogando em casa ou em campo neutro, como foi contra o Vasco, mas o time não animou. A derrota pro Atlético e o empate contra o Corinthians deixam o torcedor são paulino animado. É um time que tá jogando pra cima, um time que tá conseguindo acuar bons times como o Corinthians e o Atlético Mineiro, conseguindo atacar bem, criando chances de gol. Contra o Atlético foi uma incompetência total do São Paulo. Ontem eu achei que faltou sorte pro São Paulo, as bolas na trave foram bolas de lance de gol mesmo, não foi erros de finalização. Mas o que me deixa triste, eu tava até comentando com você antes, Antero, é a postura que o Tite faz com o Corinthians, o que o Tite faz da parte tática do Corinthians. Eu gosto de treinador que monta boas defesas, de treinador que monta bons esquemas defensivos, mas o Tite exagera. Um time do tamanho do Corinthians tem que jogar mais do que o Tite deixa jogar. Os resultados estão vindo, então ninguém vai mudar isso no Corinthians. Mas é triste ver um treinador colombiano colocando um time para jogar para frente, um treinador brasileiro colocando o time retrancando. Isso a gente vê um pouquinho do cenário atual dos dois futebols. Hoje os dois futebols está certo também. Hoje a Colômbia joga mais pra frente do que a seleção brasileira. E isso se traduziu no clássico ontem. O colombiano colocou o time pra jogar e o brasileiro colocou o time pra defender. O São Paulino chorando aquele lance que a bola bateu na mão, né? Aquilo lá foi um pênalti escandaloso, né, Tera? Eu sei que você acha que não foi pênalti, mas aquilo pra mim é um pênalti escandaloso. Acho que foi pênalti. Quem disse que eu acho você que foi pênalti claríssimo. Eu não adiantava falar nada. E é até mais gostoso assim, né? Como disse o Edmundo, comentarista de futebol ontem, aquilo ali não foi um lance polêmico, aquilo ali foi um pênalti claríssimo. Eu até discordo um pouquinho da expulsão do Felipe. O Felipe já tinha um cartão amarelo, fez uma falta que normalmente era para cartão amarelo, mas eu acho, na minha opinião, que a falta para segundo amarelo, ela tem que ser um pouquinho mais forte. Eu não expulsaria o Felipe. Porém, também teve um lance do Fagner que foi muito forte, que ali poderia ter sido expulso. Então, eu coloco na conta da arbitragem um erro apenas do pênalti, que para mim foi um pênalti escandaloso. O pênalti foi claro, sim. Exatamente. Na quarta-feira a gente tem rodada Corinthians Sport, Flamengo e Atlético Mineiro, Atlético do Paraná, Santos e Vasco. E o Vasco, Antero, você viu o jogo do Vasco? Pois é, perdemos todos aqui no Você viu a dupla tentativa de gol contra do Vasco?
Depois foi impressionante aquilo. O Vasco não consegue render jogando contra o Joinville no Maracanã e não foi bem. Encerrando aqui os jogos: Santos e Vasco, Goiás e Chapecoense, Figueirense e São Paulo, Internacional e Fluminense, Curitiba e Palmeiras, Ponte Preta e Avaí, Atlético e Grêmio, Joinville e Cruzeiro. E é a rodada do meio de semana. Tá, e portanto esta semana vocês vão ter 2 chances no bolão, né? Porque o bolão do final de semana, mais uma vez, para permanecer a lógica, ganhou a Antero Paixão. Exatamente, saindo daqui eu vou lá tomar meu banho de sal grosso. Tá certo. Muito obrigado, João Neto, até 5 horas do Jornal da Capital. Até 5, muito obrigado. A edição desta segunda-feira do Jornal da Capital foi um oferecimento de Unimed. Não deixe as queimadas virarem tendência. Uma campanha da Unimed Cuiabá há 40 anos. A edição do programa foi de Léo Oliveira e Giovanni Júnior. Produção Laís Souza e Amanda Simeone. Operador de áudio Marcos Moreira. Reportagens da Lila Rodrigues, Paulo Coelho, Camila Piacente e Giovanni Júnior. Participação especial Júlia Munhoz, Lumil, Ronaldo Couto e Igor Tax. Comentaristas Ricardo Nobrar, João Neto, Eduardo Maon e Pedro Pinto de Oliveira. Direção comercial de João Neto, direção geral de José Dorileu. Vem aí o Manhã Capital com Yankee e vem aí também Djavan, um dos seus grandes sucessos, Flor de Lis.